Fala, meus titulares! Esse assunto, Felipe Coutinho na seleção, se tornou treta no Brasil e eu vou te mostrar agora. Vem comigo. O Coutinho não tem a menor condição de ser convocado, ele não vai aguentar o primeiro jogo da Copa. É ruim. O Felipe Coutinho é um ex-jogador de futebol em atividade. O Coutinho não fez nenhuma atuação espetacular. Nenhuma. Ele fez alguns bons jogos. Só Quando isso. se fala em retorno de seleção, se fala muito do Neymar e pouco do Coutinho. Mas são jogadores que, no aspecto físico, estão no mesmo patamar. E a seleção hoje, na minha visão, precisa muito mais de um jogador com características do Felipe Coutinho, um meio articulador, que é uma carência, do que do Neymar. Que o assunto Felipe Coutinho virou destaque no Brasil. Será que o jogador merece mesmo ir para a seleção? Jornalistas divergem sobre a situação e sobre essa polêmica. Se liga só. Muitos de vocês estavam pedindo Coutinho na seleção brasileira. Era uma discussão, será que o Coutinho vai ser convocado? Cara, de noite, foi o segundo gol, né? Foi o Gustavo Gomes, ele engoliu o Coutinho, tipo o Jurassic Park. Sabe quando o Tiranossauro, tem um cara falando, o Tiranossauro vem e come o NPC, come o figurante do filme? O Coutinho, ele foi jantado pelo Gustavo Gomes como Jurassic Park. Foi um troço assim, constrangedor. Não foi falta. Foi uma janta. E se você acha que foi falta, o Coutinho não tem a menor condição de ser convocado. Ele não vai aguentar o primeiro jogo da Copa do Mundo. Porque é futebol, cara. O cara do Palmeiras entrar na porrada, entrar pra matar o jogo logo. E não é a primeira vez, hein? Cara, só que eu concordo com você, Rafael, mas eu queria muito que as pessoas que acham isso do Coutinho tivessem a mesma base de avaliação do Neymar. Seria muito interessante, né? Porque a base de avaliação do Coutinho, do Lucas, do Oscar, era uma base de avaliação tão carinhosa, tão cheia de generosidade, né? Com o Neymar, não. Com o Neymar é 3 armas na cabeça dele, né? Se o Neymar fizer 2 gols, mas é contra a Juventude. O Coutinho não fez nenhuma atuação espetacular. Nenhuma. Ele fez alguns bons jogos. Só isso, tá? Boa, mas o Coutinho pode ir pra Copa do Mundo, né? Aí, meu amigo, a tolerância que você tem. Cara, assim, o Coutinho deve ser um cara muito legal. Ele deve ter feito L em algum momento da vida dele. Porque o carinho, a paciência que você tem com o Coutinho, 6 anos sem jogar bola, sem uma cirurgia, né? É uma coisa assim que eu fico comovido de ver, cara. Eu queria que todo jogador tivesse a paciência que o torcedor tem com o Coutinho. Eu acho impressionante. Alguns bons jogos, bom jogo contra o Vasco, contra o Santos, né? Mas tem 6-0. Alguns bons jogos, sem dúvida nenhuma. Mas muito longe do Coutinho que você imaginou que estava voltando pro Vasco. Muito longe. E já é maravilhoso. Né? Aí, quando é o outro jogador, quando é o Lucas do São Paulo, quando é o Oscar, quando é o Neymar, quando não sei o quê, aí já bem e tal. Cara, o Coutinho é, na minha opinião, o jogador mais querido da história do futebol brasileiro mediaticamente. Eu nunca vi um jogador entregar tão pouco e ter tanto reconhecimento toda vez que ele entrega uma gominha. Eu acho impressionante, cara. Eu acho impressionante. O Coutinho tinha que ser cobrado por um futebol altíssimo, porque o nível do Coutinho não é mediano. O Coutinho é craque. As pessoas se contentam com o Coutinho quando ele tá ok. Não é ok. O cara é um craque de bola. Puta merda, não dá pro Coutinho jogar nota 7 e todo mundo achar legal. Não, cara, o Coutinho tem que jogar nota 9. O Coutinho é um craque de bola. Craque. E as pessoas se contentam com qualquer coisa que ele fala, qualquer coisa que ele faz. Eu não me contento, eu não acho. Eu acho que o Coutinho pode jogar muito mais do que isso. Entendeu? Melhorou, caralho, maneiro. Agora, ele pode, com 7, 8 jogos bem, ser falado na seleção brasileira. Os outros não podem. O Lucas no ano passado, 2023, deu um título da Copa do Brasil pro São Paulo, é um absurdo ser chamado pra seleção. Entendeu? É um amor que as pessoas têm por esse cara que eu acho muito maluco, cara. Porque o que se cobra dos outros é muito desproporcional a ele, cara. Muito desproporcional. Pra mim, tá fazendo o Campeonato Brasileiro nota 7. Que aliás, as médias de nota é o que indica. Nota 7. Nota 7 é maravilhoso? Não. É bom, é ruim? Não. É bom pra caralho? Não. É bom, ok, legal. Se ele for pra seleção, tá errado? Não. Tá certo pra caralho? Não. Você confia que ele vai mudar a seleção brasileira? Não. Ele tem mudado os jogos do Vasco? Não. Ele é o jogador que decide os jogos do Vasco? Não. Então, do que a gente tá falando aqui? Divisão, você não ganhar desse Vasco, desse carinho medíocre. Torcedores do Vasco invadindo a live, o time de vocês é horroroso. É horroroso. Vive de bola aérea, não tem ninguém. É só bola na cabeça do Verrete. Vocês não vão arrumar nada no campeonato. O time de vocês é fraco, é ruim. O Felipe Coutinho é um ex-jogador de futebol em atividade. Entendeu? Reza pra fazer 45 pontos. É isso. Possível. Completamente possível. Da geração, eu já falei isso mais de uma vez, da geração que tem aí 9-2, que é uma geração muito rica do Brasil. Casemiro, Lucas Moura, Coutinho, Neymar, e tem mais um, Oscar, que é 9-1. É uma geração que tem muitos bons jogadores. O Coutinho é um dos mais talentosos. E ele é um jogador que está performando agora. O Coutinho, se pegar o GPS dele, é um dos, na média, ele é um dos que mais corre também, tanto em treino como em jogo. E eu costumo dizer que dos grandes jogadores que eu trabalhei, ele está entre os mais humildes. Ele é um jogador que, mais do que ele ter condição, ele merece uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de novo e ter sua chance de mostrar lá dentro para poder disputar a Copa do Mundo. Porque na Copa que ele disputou, ele foi muito bem. Depois acabou não tendo muito mais oportunidade, não disputou a outra. Mas o Coutinho é um jogador muito diferente. É um presente para o Vasco e é um presente para o futebol brasileiro ele poder estar aqui entre a gente.
hoje, se tem um jogador do Vasco que não pode ir pro banco, Não é o tem Coutinho. Eu não consigo entender, criticar o Coutinho nos últimos, pelo menos, 6 jogos do Vasco. Porque ele tem sido diferente. E saiu 70 minutos. Rapaziada, isso é a coisa mais normal do mundo. Palmeiras e River Plate. Andréas Pereira, um jogador de 28 anos, se eu não me engano, 28 ou 29 anos. Ele pediu pra sair aos 70 do segundo tempo. E tá tudo bem. Foi importante até onde deu e acabou, saiu. Hoje o futebol não é mais intenso. A tendência é que os jogadores mais velhos ou que não têm um físico bom se cansem mais. O Coutinho, com o Fernando Diniz, que é bola no pé o tempo todo, sendo chamado o tempo todo, ele vai se cansar mais. É normal ele pedir pra sair no segundo tempo. Ele está machucado. E assim, se até os 70 minutos ele faz gol, ele dá assistência e arma a maioria das jogadas do Vasco. O que você tem pra criticar? Ele é um cara que é diferente, é um cara que faz diferença no Vasco, é um cara que em 40 jogos tem 15 participações em gols. Ele tá decidindo jogos. A gente cobrava muito isso, porque ele ganhou 1,5 milhão. A contratação que E teve demorou. música pra chegar. Ano Demorou passado muito. demorou. Esse Querendo ano era demais e cobrado tal. acertadamente, porque o cara que é referência do time tem que ser cobrado pra fazer o que ele tá fazendo agora. Eu sou o cara que mais bato no planejamento do Vasco. Mas você trazer o Matheus França e você conseguir fazer um plano pro Coutinho sempre jogar a maioria das partidas saindo aos 70 minutos, é uma alternativa inteligente. Fazer um grande jogo sábado. Coutinho, e muitas pessoas falam sobre a sua posição até com a seleção brasileira. Como que você vê isso? Bom, isso aí eu deixo pro externo. Muita gente em alguns momentos falam bem, em outros momentos falam muito mal de mim. E o que eu quero fazer é não dar ouvido ao externo, eu tenho que focar no que eu posso fazer, que é melhorar a cada dia, ser melhor do que eu fui no último jogo. Agora essa semana ser melhor do que eu fui hoje para poder ajudar o Vasco. É isso que é o meu pensamento. Obrigada, parabéns. Esse assunto Coutinho sempre vira polêmica nas rodas de debate, né? E claro, os comentaristas estão falando muito a respeito disso, porque é normal, né? Um jogador que muitos acreditam que não teve uma melhora suficiente para ser lembrado na seleção brasileira. Muitos comentaristas falam, por exemplo, que Coutinho é um jogador que estava tão em baixa que a partir do momento que ele dá uma melhorinha, né, uma pequena melhora, uma pequena prova de aquele jogador que ele já foi um dia, já estão pedindo ele na seleção brasileira. E aí eu vi comentários também dizendo que, olha, não dá, por isso que o futebol brasileiro está esse fracasso, né? Jogadores que fizeram algo no passado que não tendem a fazer algo bom no futuro, querem as pessoas que eles voltem à seleção brasileira. Muitos comparam, né, e falam que as questões físicas, né, que acompanham o Neymar, lembram ali em algumas situações o Coutinho. Claro, as lesões não, mas as condições físicas, aquilo que consegue entregar 100% de intensidade de futebol ali, né, jogado dentro do campo, parece que realmente, né, não faz ter essa mesma percepção, né. Fica dúvidas no ar, né, debates intensos na mídia, Coutinho na seleção, Coutinho não deve ir para a seleção, mas eu queria muito saber a tua opinião, torcedor. Porque aqui é o lugar que tu pode comentar embaixo, tá? E deixar a tua opinião. Coutinho deve ser lembrado na seleção brasileira? Ou é apenas um delírio de algumas pessoas que acreditam que uma pequena melhora já é o suficiente para ir para a seleção? Aqui é o lugar abaixo, tá? De você deixar a sua opinião. Porque, claro, a imprensa comenta, os debates estão ficando cada vez mais acalorados e a polêmica come no centro, tá? Mas quem decide essa história é você. A torcida do Vasco pode comentar, fica à vontade, tá? Porque eu acredito que até mesmo dentro da torcida do Vasco tem aqueles que não acreditam que ele deveria ir para a seleção. E já acredito que a grande maioria dos torcedores do Vasco acreditam que ele deveria ir para a seleção. Mas e os outros torcedores do Brasil, né? O jornalista Thiago Life baixou a lenha no Coutinho, né? Então, tá aí. É a tua opinião que vai definir o final desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Banco de Reservas. Tamo junto. Grande abraço.